Olá, bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, trocamos insights sobre a vida, aprimoramos a nossa comunicação e muito mais. No podcast de hoje, no nosso episódio de hoje, nós falaremos sobre como lidar quando você evoluiu dentro da sua linha de evolução da vida e as outras pessoas não acompanham. Oh meu Deus, o que fazer? Nós vamos tirar essas pessoas da nossa vida? O que a gente precisa parar de evoluir? A gente vai falar tudo isso lá no episódio. Vamos lá. Esse vídeo veio de inspiração da Mel Robbins, que é uma estadunidense que eu gosto e eu admiro super. Ela também fala sobre emoções, ela fala sobre se conectar com o seu eu interior, ela fala sobre muita coisa. Pesquisa lá, Mel Robbins. Ela é incrível. E o vídeo dela me trouxe um insight que é assim: todos nós estamos em uma caminhada de evolução pessoal que só você pode trilhar a sua trilha, a sua caminhada. Então, quando você começa a evoluir, a melhorar de alguma forma, por exemplo, tem um exemplo perfeito. Você estava meio tristinho porque você estava solteiro ou solteira. Aqui, para não ficar falando todos os gêneros, eu vou usar tipo masculino, pois me identifico. Então assim, mas inserir qualquer gênero aqui, tá bom? Não é exclusivo do masculino. Então você está lá, solteiro, e daí você está chateado porque você gostaria de um namorado, e daí você encontrou uma pessoa especial. E daí, essa pessoa, pensa que assim, você tem a sua linha da vida. Essa pessoa chegou em um momento e falou assim, bacana, vamos caminhar junto. E daí vocês começaram a seguir juntos nesse momento. Ou seja, ela chegou na sua vida em um determinado momento. Por exemplo, se você tem algum trauma de infância relacionado a pets, e assim, ela chegou nesse momento, você teve um trauma sobre pets, porque algum gato te arranhou, porque algum cachorro te mordeu na infância, sei lá. E daí, quando você era criança, adolescente, você trabalhou isso, você não tem mais esse trauma. Você já chegou trabalhado nesse trauma quando a linha da pessoa cruzou com a sua e vocês decidiram caminhar juntos. Maravilhoso. Só que daí, todos nós, queridos seres humanos, talvez alguns alienígenas que estejam, passaremos por experiências na nossa vida. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Porque assim, a única certeza que é maravilhosa é que nós vamos, ou esperamos, evoluir. Então pensa, você de um ano atrás é o mesmo do eu de hoje? Se sim, eu ficaria preocupado. Porque, cara, se em um ano você não aprendeu nada de novo, você não teve experiência nova, você não enriqueceu de alguma forma, tipo assim, nossa, eu aprendi um idioma novo, eu aprendi uma técnica nova para cozinhar macarrão, eu aprendi isso aqui na terapia. Se você não aprendeu nada, eu não sei, eu me sentiria um pouco parado no tempo. Falando por mim, talvez você sinta diferente. Cabe à sua trilha de autoconhecimento. Então, essa pessoa que chegou na sua vida nesse momento e resolveu caminhar junto com você, imagina que ela chegou no modo... Eu tenho um caderno, assim, para fazer uma coisa bem anotadinha. Ela chegou e ela falou assim, olha, o Mário... encontrei minha caneta. O Mário se apresentou como uma pessoa que fala inglês, uma pessoa que gosta de sair para beber café, que dança Beyoncé, que não gosta de comer pé de galinha, que não gosta disso, que gosta daquilo. Então a pessoa fez um checklist mental, consciente ou inconsciente, e falou, gostei, vou caminhar junto com uma, parece legal. Da mesma forma que você tem o seu checklist, quando essa pessoa entrou na sua vida, você tá tipo, quero um namorado. Tipo, essa pessoa tem essa característica que eu gosto, essa pessoa não gosta disso e eu não gosto. Essa pessoa não gosta disso e eu gosto, mas eu consigo conviver com isso. Então, todos nós temos esse checklist. Perfeito. Temos que fazer isso para filtrar o que nós gostamos e o que nós não gostamos na nossa vida. Então, assim... E quando você, por exemplo, você gostava de... Deixa eu pensar num exemplo que seja bem abrangente. Você era super temente a uma religião ou uma filosofia de vida, por exemplo. Você era a pessoa
que comia só comida macrobiótica. Ou você era a pessoa que gostava, você era da galera do beach tênis. Ou você é da galera do surf. Ou, entendeu? Alguma coisa que a pessoa anotou no checklist. A pessoa é temente a Deus, como eu também sou maravilhoso. Temos esse ponto que eu gosto. Ou a pessoa é vegana e eu gosto disso porque é um valor que eu tenho pra mim. E daí a vida vai acontecendo, nós vamos tendo várias experiências, e daí, sei lá, eu não sei. Por exemplo, você foi pra Índia e você mergulhou no Ganges, quando você saiu, você pensou, meu Deus, eu tive uma iluminação, eu vi o passado e o futuro do mundo, e agora eu não sou mais desta religião, agora eu sou dessa. Porque isso agora faz muito mais sentido pra mim, eu muito me encontrei mais nesse ponto. E tudo bem, tudo bem. De repente, aquilo reverberou em você de alguma forma. E daí, aquilo passa a fazer muito mais sentido para a sua vida e que você fica muito mais feliz. Pensa que assim, qualquer relacionamento que nós temos na nossa vida é como se fosse um jogo. Vamos trazer, por exemplo, o Uno. Uno, se você está ouvindo o meu podcast, me patrocina, eu adoro. Manda cartas, a gente joga, é divertido o olhar da pessoa quando a gente fala, compra 4. Mas eu sou a pessoa que joga mais 4 em cima de mais 4. Eu não me importo com as regras, eu faço as minhas regras. Então pensa que a vida é um Uno. E o Uno tem as suas regras. E você e o seu parceiro afetivo já falaram, então, essas são as regras do nosso Uno. De domingo a gente vai à igreja porque a gente gosta. E depois a gente gosta de ir ao cinema. E de terça-feira cada um tem o seu espaço. E na quarta-feira você faz inglês e eu faço francês. E é isso, a vida vai seguindo. Maravilhoso. Só que daí, você no meio do jogo, no meio da jogatina, do Uno da vida, você mergulhou no Ganges, você se transformou, porque você viu o passado e o futuro, você transgrediu a dualidade, você pensa agora, isso faz muito mais sentido pra mim. Você mudou a regra do jogo. Pra você. Você, entre muitas e muitas... Atenção, entre muitas aspas. Você não pode falar pra pessoa assim, agora você vai ter que me engolir desse jeito, porque eu sou da religião do Ganges. E sim, você vai ter que me aceitar. Ou cai fora. Porque assim, pera. Porque muitas pessoas viram uma chave na própria vida e elas vão pro extremo de assim, ou me aceito, eu sou assim. Ou pegar ou largar. Amor, infelizmente a vida adulta não é assim, trago más notícias. Não é assim, não é nesse nível. Pode ser nesse nível, só que daí você vai sentar lá em cima do topo daquela montanha mais alta e você vai ficar sozinho, porque ninguém vai conseguir conviver com você, porque você está, entendeu? Então assim, ao longo da vida, do jogo do Uno, você mudou a regra de agora vocês não vão... Pera, então no meu checklist, agora a gente não vai mais pra igreja. Eu vou pra igreja, mas você vai pro Ganges. Pera, talvez... Mozão, tá, eu entendi que isso te faz bem, e eu quero que você esteja bem. Eu preciso ver se eu quero alguém que me acompanhe na igreja, ou se tudo bem, tipo, não, pera, deixa eu... Porque, entendeu? Você pode dar esse tempo, eu acho extremamente saudável você dar esse tempo para o mozão, por exemplo, ou para algum familiar, ou para algum amigo, processar essa mudança. Porque essa mudança, atenção, só faz sentido para você. E tem que fazer só sentido para você, porque você está nessa trilha de autoconhecimento, você está nessa trilha de se conhecer, de... Sabe? Entendeu? Então, assim... Sabe, tem uma frase que uma vez me falaram que eu nunca mais esqueci. É no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. E é isso, sabe? Tipo, musão, olha só, senti que isso tá me preenchendo bastante. E tipo, mesmo eu não frequentando mais essa igreja, eu toparia te acompanhar aos domingos na missa. Mesmo que não seja 100% a minha religião, foi muitos anos, me ajudou de várias formas e eu iria por você, tipo, também, mesmo que eu não seja extremamente temente a esse ou aquele Deus, pra mim faz mais sentido o Deus Ganges, o Ganga, e tudo bem. E, tipo, quando eu tiver os meus kikikis, os meus rituaizinhos lá no meu Rio Ganges, eu vou ficar muito feliz se você quiser me acompanhar. Ele fala, tá bom, combinado. Olha só, eu tô dando a mãozinha, porque eu não tenho duas mãos direitas pra dar, então assim, temos um combinado. Então é nesse andar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando. Mas por quê? Porque no meio do jogo, você mudou as regras, como também a outra pessoa pode mudar as regras.
E porque um dos meus vídeos mais famosos na internet é entender o tempo do mozão. O entender o tempo do mozão é justamente essa mudança de regra de jogo. Porque, gente, o jogo ele vai mudar o tempo todo. As regras vão mudar porque nós mudamos. Nós passamos por experiências incríveis, nós passamos por, situações, e a gente muda, a gente espera que a gente melhore, espera que sejamos mais felizes. Então, assim, é entender o ponto em que você está para, olha, isso daqui eu não quero abrir mão porque é muito vinculado à minha felicidade, isso é um valor para mim. Parece muito papo, eu sei que as pessoas têm um pouco de ranço de coach, e parece um pouco coach, fala seus valores. Você precisa entender o que faz sentido para você na sua vida, emocionalmente falando. Eu falo isso o tempo todo, que Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, assim, onde você quer ir? Não que você tenha que ter até o seu último dia de vida escrito em pedra, mas é assim, você tinha a meta de passar no vestibular, passou, maravilhoso, você já sabia quais faculdades você queria. Quando você entrou na sua faculdade, você começou uma nova fase, o jogo mudou. Você teve novas experiências nessa fase que te mudaram de vários jeitos. Maravilhoso. Então a pessoa que entrou, que ingressou na faculdade, não é a mesma pessoa que sai. E que bom, o nome disso é maturidade. Por isso que quando você entra em um relacionamento e por qualquer motivo esse relacionamento termina, se você não cresceu de nenhuma forma nesse relacionamento, cara, tem alguma coisa de errado. Porque você não pode ter sido tão turrão, aqui no Brasil a gente fala meio turrão, que é meio estrito, meio não vou mudar, meio inflexível, a ponto de, ou o outro me aceita assim, ou vai embora. Relacionamento é se entender. Lembra da alegoria da casinha? Você tem uma casa. A pessoa que você se relaciona é seu vizinho. Cada um tem o seu jardim, a sua individualidade. E na intersecção das casas, ali no meio, vocês têm um canteirinho que vocês cuidam juntos, que é o relacionamento. Vocês vão plantar as flores que ambos gostam, vocês vão plantar as ervas de cozinhar que ambos gostam, e cada um no seu jardim vai cuidar do próprio. Entendeu? Então, assim, relacionamento é isso. E às vezes o mozão fala, quero mudar todas as plantas do meu jardim. E talvez algumas do nosso jardim em intersecção. E Deus fala, tá, mas espera, será que a planta nova que está querendo plantar no nosso jardim comum vai ser predatória de alguma forma para as flores que eu plantei? Então, assim, vamos analisar essa cadeira, ela é de praia. Vamos analisar essa cadeira hereditária. Então, assim, vamos sentar e conversar. Não é só você chegar jogando as plantas que você quiser no nosso jardim comum. Peraí, porque você está querendo mudar as regras do jogo, entendeu? Então, quando nós falamos de entender o tempo do mozão, passar por mudança, é isso. Porque senão, o que acontece? É importante que você trilhe o seu caminho de autoconhecimento e que você converse com seu parceiro e que você converse consigo mesmo. Por quê? Porque senão, mozão pode chegar e falar assim, quero plantar essa flor agora. Ele fala, tá bom, tá bom, eu ajudo a tirar as que eu tinha aqui. Não, mas agora eu quero cactus. E deve falar, não, tá bom. E daí assim, você só se moldou. Mozão mudou a regra do jogo o tempo inteiro e você não acompanhou no sentido de, mas pera, é isso que eu quero? Porque o jogo que eu me inscrevi para jogar no começo, as regras já tá tudo diferente. Eu ainda quero jogar Uno. Talvez eu queira jogar buraco. Talvez eu queira jogar cacheta. Talvez eu queira jogar rouba-montes. Entendeu? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando nós falamos de trilhar o próprio caminho de autoconhecimento, ficou um pleonasmo, ou seja, ficou redundante. Mas você entendeu? Só você consegue fazer isso. Só você, querido seguidor, consegue olhar para dentro e entender o que é um valor para você. E quando a pessoa apresentar uma mudança na vida dela, você fala, tá, eu quero manter essa pessoa na minha vida. Como a gente consegue adaptar para que fique bom para os dois? Porque assim, a gente é um jogo, tal, tudo bem a regra mudar, as pessoas vão mudando. Hoje é você que tá, nesse momento de transformação. De repente, já sou eu. E assim, maravilhoso que eu tô mudando, que eu estou melhorando. Estou me tornando uma grande borboleta que tá se saindo do casulo. Entendeu? É maravilhoso. Então, respeitemos esse tempo de mudança, porque senão, e eu já vi muito isso acontecer,
que é muita mudança de uma vez e nós não sabendo administrar o tempo, geralmente é assim, ai, acho que é melhor a gente terminar. Tem muita coisa diferente, a gente tá brigando muito, o nosso jardim já não tá casando muito, aí tchau. E daí quando termina, passa alguns meses, que a poeira baixa, o sangue para de ferver, você fala, nossa, hoje vejo que era uma pessoa mó legal e a gente terminou por besteira. Às vezes a pessoa era um bosta, tá? Não se engane. Tipo, às vezes a pessoa era um bosta, foi livramento mesmo. Tipo, não tô passando pano, tá? Mas às vezes você pensa, putz, se eu tivesse tido um pouco mais, se ambos, não só eu poderia ter mais paciência do meu lado, mas se ambos tivéssemos tido mais paciência para entender as mudanças nesse nosso jogo, na nossa dinâmica, talvez o resultado tivesse sido diferente. Ou não. Nós jamais saberemos por quê. Porque está no passado, entendeu? E o que nós conseguimos mudar? No presente. O passado ficou no passado, a gente pode aprender com ele. Lembra do que o Rafiki falou lá no Rei Leão, tá? De não ficar pegado ao passado. Você aprende com o passado, quando ele dá aquela paulada na cabeça do Simba. Nossa, eu trago umas referências muito de não sei onde, desculpa. Então, não adianta estressar com o futuro, adianta você olhar e, tipo, direcionar a sua bússola e aprender com o passado, mas você só consegue mudar o presente. Então, assim, concentra no que você pode fazer agora para aprender sobre você. Não deixa chegar até o fim da vida para aprender sobre você. Então, tipo assim, quanto mais você ler sobre autoconhecimento, aprender através de vivências dos outros, cara, isso é tão legal. Pelo menos pra mim, eu tenho um tesão absurdo em aprender sobre autoconhecimento e ouvir os outros comentando sobre experiências de vida. Um dos meus livros favoritos é autobiografia. O título é Autobiografia. Autobiografia da Michelle Obama, adoro. Rita Lee, deusa. Adoro. Eu aprendo com a experiência dos outros. Enfim, esse só eu fazendo uma digressão. Moçada, esse foi o nosso querido Domicast. Ah, passou rápido, né? Tudo vai rápido, como é? Que é bom durar pouco? Na verdade não, durou mais ou menos 18 minutos esse episódio. Maravilhoso. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E se você tiver algum comentário, deixe o seu comentário, avalie o podcast em 5 estrelas. Não esqueça de, já que você está ouvindo esse episódio, tira uma fotinho, marca o Mariozinho, eu adoro ver quando vocês me marcam. Mas se você está dirigindo, muito cuidado, tira uma fotinho, marca depois. Não precisa fazer isso enquanto você está no trânsito. Primeiro, valorize a sua fita. E depois valorize o Mariozinho, aquele, né? É isso, meus amores. Então, eu vou ficando por aqui. O meu nome é Mário Dominovski. Nos vemos na semana que vem. Um grande beijo. Até lá!